E aí, pessoal, tudo beleza? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar para vocês sobre os movimentos gráficos. Aquilo que é de padrão na movimentação do preço, no gráfico em si. Nós vamos analisar apenas o preço. E quero dizer uma coisa para vocês. Se você realmente quer aprender análise gráfica, quer aprender a analisar o gráfico de forma profissional, essa aula é para você. Essa aula é para você. Então fique até o final, porque tem muito conhecimento aqui nessa aula. Primeira coisa eu quero pedir para você deixar já um like, né? Deixa um like para que a gente venha a desenvolver conhecimento com sabedoria, com inteligência, para que vocês realmente tenham a capacidade de, a cada dia, melhorar a visão gráfica, melhorar o conhecimento do mercado em si. Não só aqui em opções binárias, mas no futuro, quando você fala assim, quero operar outros ativos, outros mercados, e aí você ter uma visão ampla e saudável para fazer a coisa certa. Não para entrar sem saber o que está fazendo, fazer tudo errado e só se frustrar. Não. Ter o mínimo de conhecimento plausível e de como os profissionais pensam a respeito do mercado, tá bom? Já deixou o like? Quero já deixar também desde já aí os links importantes, estão todos aí na descrição do vídeo, como treinamento, livro. Tem também no canal do Telegram, tem um e-book gratuito para vocês lá sobre padrão de reversão. Tem meu Instagram onde eu tenho respondido às pessoas algumas dúvidas. Algumas pessoas me mandam uns vídeos de operações, né, de vitórias, explicando que está dando certo. E isso é bem legal, eu fico bem feliz. Assim como aqui no YouTube, né, muitas pessoas entram em contato, mostram gratidão por tudo que está acontecendo, por ter conteúdo gratuito de qualidade. E isso faz com que somente o desejo de fazer com que esse projeto aqui cada dia continue e evolua, né? Então vamos lá. Bom, eu quero falar para vocês sobre os movimentos padrões do gráfico. Então eu quero falar sobre o que o preço faz de movimento padrão que é conhecido até hoje. Então não adianta você querer entender sobre volume, por exemplo, como o volume se aplica ao gráfico, se você não entende a movimentação gráfica de forma positiva nos seus trades. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter o conhecimento dos movimentos padrões do gráfico. Eu fiz aqui a nossa lousa branca, inclusive como ficou um livro aqui, talvez não vá caber tudo na descrição aqui do vídeo do YouTube para você ler, mas eu vou tentar diminuir e resumir ao máximo para postar aqui. E desde já eu quero dizer para vocês, se você não lê a descrição do vídeo, a descrição do vídeo é o resumo em texto do que eu estou explicando no vídeo. Tá? É como se fosse o texto escrito para você ler e fixar. Faz parte da aprendizagem também. Então dá uma lida no texto, coisas de 2, 3 minutos você lê o texto para fixar o conteúdo. Tá? Bom, quero lembrar que esse conhecimento e esses estudos estão firmados nos estudos de Al Brooks, que é conhecido hoje em dia aí como o pai do price action, né? Então, nós sobre linhas de tendência, sobre ranges, sobre vela-vela e sobre padrões de reversão. Tudo que nós vamos falar está incutido nesses livros e mais um livro sobre lateralização que ainda não está traduzido para o Brasil. Aliás, está saindo agora para o Brasil, mas ele não está aqui. Só quero dizer para você a fonte
dos ensinamentos. Então vamos lá, voltando para o nosso padrão. Então, se eu fizesse uma pergunta para você, como operar em movimentos padrões do gráfico em opções binárias de forma profissional? Então, como que eu faço isso? Bom, primeira coisa, você tem que saber a força da tendência analisando vela a vela o gráfico de opções binárias. Então, por mais que você conheça toda a estrutura gráfica, por isso que eu falo, você tem que entender o gráfico e depois as tendências que estão na região. Por quê? Porque entendendo o gráfico, a estrutura, entendendo as regiões, entendendo a força da tendência, quando houver a formação das velas, você vai entender qual é a vontade do mercado. Então você tem que procurar analisar isso. Então olha que interessante. O mercado, quando ele rompe uma força significativa, significa que ele está dizendo que, ó, eu estou com urgência de comprar ou de vender. E tem um detalhezinho que você consegue entender quando esse rompimento está com urgência e realmente com força. E ninguém ensina isso para vocês, mas eu vou ensinar. É chamado o gap de medida. O que é isso, Cadu? O que é gap de medida? Então vamos lá, vamos para a aula. Aqui é informação. O gap de medida é quando a distância da máxima de um candle, que é conhecido como candle 1, não chega próximo à mínima do candle 3, numa tendência. Eles não se comunicam, não se encostam, acontecendo logo após uma congestão, ou seja, logo após uma consolidação ou lateralização, ou um momento da correção do mercado. E quanto menos pavio de candle, ou nessa vela, melhor é o movimento. Lembrando que esses movimentos de impulsão acontecem próximos às regiões de suporte ou resistência. Tá? Conseguiu compreender? Então o que é um gap de medida? Um gap de medida é quando um candle 1, ele fecha longe da abertura do candle 3. Então aqui nós temos o candle 1, aqui nós temos o candle 1 e aqui nós temos o candle 3 após o que? Um suporte. Aí você fala assim para mim, mas não dou sequência à tendência. Por quê? Por isso que tem que conhecer as estruturas gráficas. Porque ele já chegou próximo a uma região de conflito. Agora aqui, logo após, o candle 1 fechou longe do candle 3. Da mínima do candle 3. E o que aconteceu? O preço foi mais um candle. Então, isso aqui é conhecido como gap de medida. Você consegue compreender um pouco a força da região quando o fechamento desse candle está longe do fechamento do terceiro candle. Da abertura do terceiro candle, aliás. Então, acontece aqui um gap, né, um espaço de um candle para o outro. Isso é uma leitura gráfica do Price Action. Ah, Cadu, mas para que serve isso? Para você entender a força da tendência, se vai haver um rompimento ou não dos topos ou fundos próximos à região. Dá uma olhada aqui, abriu esse candle, depois olha o terceiro, ele está praticamente na mesma medida, né? Então não é um gap de medida. Mas desse candle 1 para esse candle aqui, houve um gap de medida. E olha o que aconteceu. Canal extremamente estreito de urgência. Isso aqui é um canal de urgência. Canal estreito, canal com força.
Então, quando ocorre isso no gráfico, ou se você consegue entender isso no gráfico, você percebe que os vendedores ou compradores têm urgência ou de jogar o preço para baixo ou de jogar o preço para cima. Tá, e onde é a minha entrada? A entrada deveria ser no final do candle 2. Lembrando sempre que não pode ser próximo de estruturas, de fundos ou topos. Por quê? Porque o gráfico pode segurar, como aconteceu aqui, ó. Aqui, aparentemente, é um gap de medida, mas o preço não foi. Por quê? Porque tem uma estrutura segurando o preço. Aqui ele também não foi, ó, porque lá atrás, com certeza, tem uma estrutura segurando o preço. Mas é o chamado gap de medida. Olha aqui que interessante para você entender a força. São análises que ninguém ensina para você, tá? Do price action. Olha, o preço veio e fez um pullback. Aí, olha o fechamento do candle 1 e o fechamento do candle 2. Dá uma olhada, gap de medida. Olha a distância do 1 para o começo do 3. E o que aconteceu? O preço foi mais adiante. Então, você está numa resistência, você viu um gap de medida. O preço poderia caminhar uma tendência forte. Aqui aconteceu o gap de medida. Para que isso? Para você entender a força do mercado, sem compreender o que está acontecendo com o volume. Nós não estamos falando só do preço? Sim, só do preço. Então, com essa leitura aqui, você consegue entender o que está acontecendo de força na tendência, sem precisar saber o volume, sem precisar saber a causa, porque o próprio candle mostra a causa. O próprio candle está mostrando para você o que ele quer fazer. O próprio candle mostra para você que o mercado está com urgência de venda ou está com urgência de compra. Tá bom? Outro movimento do gráfico que a gente precisa estar atento, além do gap de medida, é o canal estreito. O canal estreito nada mais é que no máximo um canal formado por 2 ou 3 candles. Se você é iniciante, melhor não operar nesse canal estreito. Agora, se você tiver agilidade para operar, opere. Mas se você não tiver agilidade, melhor não arriscar. Não arriscar o seu capital. Muita gente se ferra, com perdão da palavra, no canal estreito, que é isso aqui, ó. Altura de 1 ou 2 candles e nós vemos aqui a urgência, nós vemos aqui gaps de medida e o preço vai decolando. E a pessoa quer achar fundo, quer achar fundo, quer achar fundo para correção e não espera o mercado descansar e fazer um movimento para depois ter uma continuidade. Então, se você é iniciante, não opere em canais estreitos. O canal estreito geralmente é o começo de um movimento para depois da amplitude do mercado e aí sim uma lateralização saudável, ampla. Depois do canal estreito, acontece o quê? O canal amplo. O que é o canal amplo? O canal amplo é o canal ideal para fazer as operações de suporte e resistência. É tido sim, o canal é o canal dos livros, o canal amplo. É como nós vemos aqui, ó. Depois de um canal estreito, quem tem agilidade e habilidade pode trabalhar nos pullbacks, mas quem não tem, não arrisque. Ele perde a força e aí ele forma então o canal amplo, é o dinossauro que eu costumo falar para o pessoal. E aí sim, a probabilidade de suporte e resistência corrigir com mais facilidade ou com as forças que assim estão equilibradas no gráfico é mais fácil para você que é iniciante. Então, aguarde o canal amplo, aguarde o canal abrir. Assim que esse canal amplo se forma, é
possível nós entendermos o que? A lateralização. A lateralização é algo simples para visualizar, onde você pode operar sempre dividido em 3 regiões, marcando os níveis do gráfico. É o que eu ensino para vocês. Lateralizou. O que eu faço? Eu sei que aqui é a minha resistência. Poxa, toda vez eu tô com outra cor, né? Eu sei que aqui é a minha resistência. Eu sei que aqui é meu suporte. E eu posso traçar 3 níveis. E eu sei que aqui ó, é os 50% do movimento. Só de olhar o gráfico aqui, quando você tem um pouco de experiência, você já viu que ele fez um pullback aqui e está vindo buscar o fundo. Então, onde é o momento de eu trabalhar um suporte? Nessa região, porque você marcou os níveis. E o gráfico tende a respeitar os níveis, porque ele caminha em níveis, seja paralelos, forma horizontal ou vertical. Agora, entenda ó, que ele saiu de um canal extremamente estreito, começou a fazer uma amplitude, aí ele perdeu força aqui, e aí então ele começou a fazer uma lateralização. E essa lateralização aqui, que é a lateralização saudável para suporte e resistência em opções binárias. Tá bom? Entendendo isso, você entende que o mercado, neste momento, ele está procurando fazer o quê? Realizar oferta e demanda. Ou seja, no suporte se pensa em compra e na resistência se pensa em venda. E onde eu encontro os melhores suportes e resistências de oferta e demanda? Sem olhar o volume, só estamos olhando aqui o preço. Esses pontos são identificados pelo padrão V nessas regiões de fluxo do mercado, onde fica evidenciado, fica uma evidência e nos mostra então as possíveis reversões. Como assim, Cadu? Eu fiz um vídeo aí sobre as linhas de referência, que pode ser um suporte de resistência de forma paralela, de forma vertical, assim como uma LTA, LTB é traçada. Então, quando você olha o gráfico aqui, ó, você consegue identificar claramente onde temos padrões V. Ó, padrão V, padrão V, padrão V, padrão V. Então, onde é o melhor suporte nessa região? O melhor suporte nessa região é aqui. Onde é o melhor suporte nessa região? Ou resistência? É aqui. Por quê? O fluxo do mercado chegou até essa região e não conseguiu passar com o poder da grana que eles têm. Eles não conseguiram comprar além desse valor, porque tem players com mais grana no mercado, com mais dinheiro, jogando o preço para baixo. É a mesma coisa aqui, ó. Quando eles jogam o preço para baixo, tem tubarões aqui, ó, mandando o preço para cima e não querem que o preço passe dessa região. É claro que uma hora vai romper, vai romper. Então, se você conseguir identificar esses padrões V, onde o fundo é formado em V e o topo é formado em V, são pontos de fluxo extremo, onde houve muita negociação no mercado e são regiões altamente corretivas, onde o preço pode corrigir. E você não precisa ver o volume, usar uma média móvel. Você pode analisar isso com um gráfico limpo. Por isso que nós estamos vendo aqui os movimentos do gráfico, os movimentos padrões. Então, se você conhece esses movimentos padrões, você tem anos-luz de experiência à frente de muitos operadores do mercado. Quais são esses movimentos padrões? Opa, eu desliguei meu point fix. Espera aí. Só fazendo uma recapitulação para finalizar aqui nosso vídeo. Point fix. Abre aí, meu filho. Isso. Recapitulando para você entender os movimentos importantes. Gap de medida. Aonde? Na impulsão do movimento na região. Identificou? Identificou. Canal estreito. Canal amplo. Fundos e topos em V.
Esses são padrões do movimento do mercado, que acontecem todo dia. Se você souber isso, se você conseguir entender no mercado, gap de medida, canal estreito, canal amplo, fundos e topos em V, você não necessita utilizar, por exemplo, volume para fazer suas entradas. É claro que o volume é uma confirmação desses movimentos, mas no price action, na análise pura do preço, você consegue fazer trades e ser altamente lucrativo e ter assertividade se você colocar isso no seu dia a dia. Porque o que está escrito aqui descreve tanto o que acontece no volume, no fluxo do mercado do dinheiro, como o que acontece no gráfico. Então é o caminho do mapa da mina para você ser uma pessoa que tem resultados. É entender os movimentos padrões do gráfico de opções binárias de forma profissional. Por que de forma profissional? Porque essa mesma visão que eu estou te passando é a mesma visão que tem o profissional do Forex, é o mesmo profissional que tem a visão do profissional do mini índice, do dólar, do criptomoedas, daquele que realmente sabe o que está fazendo. Então, se você se aplicar, estudar, rever e ver essa aula, e depois se aprofundar em cada assunto específico que eu tenho aqui no canal. Eu tenho as aulas de cada assunto específico aqui no canal, é só você pesquisar aí e estudar. Você tem uma chance gigantesca de se tornar uma pessoa altamente lucrativa nesse mercado. Mas depende de você. Depende de você rever alguns conceitos da sua cabeça aí, mentais, furar essa bolha aí interna e colocar para frente os seus projetos. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido os movimentos padrões do gráfico. Espero que tenha te ajudado. Deixa aí um comentário, deixa um like aí para nos ajudar e eu te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo. Fui!